Vamos apresentar a você um trabalho de processo penal, onde o nosso professor é o professor Oscar Francisco Alves Júnior, o acadêmico é José Aparecido Brandolfo Silva, período noturno. O tema em questão é sentença. Cabe a parte a eu explicar que fala sobre conceito. Então nós vamos conceituar o que é sentença, quem utiliza e como nós podemos chegar até a sentença, porque há um caminho para que se chegue até a sentença, né? Primeiro, ela passa aí pela notificação do crime, onde tem que se saber do crime, tem que ser notificado para que haja e comece a dar andamento para que possa chegar ao destino final, que é a sentença. Então, vem aí a aquisição notória do crime, o inquérito, né, a instrução e o julgamento. Então podemos estar aí e você vê qual o caminho até chegar em sentença. Nós observamos também que neste momento eu posso falar o que é sentença para você. Sentença é o ato pelo qual o juiz resolve uma lide. Tem por finalidade encerrar um conflito de interesse. Então isso é sentença. É resolver um conflito de interesse, é resolver a lide. Outro ponto, quem utiliza é o juiz. Então, o juiz, ele tem essa autonomia diante de todos as provas, de todos os atos, para que ele possa ter essa decisão e ter um encerramento. Ele vai ter essa decisão. Nós observamos que Fernando Capês, ele fundamenta e diz que sentença é uma manifestação intelectual, lógica e formal emitida pelo Estado, por meio de seus órgãos jurisdicionais, com a finalidade de encerrar um conflito de interesse, né, qualificado por uma pretensão resídua, mediante uma aplicação do ordenamento legal ao caso concreto. Então você vê que Fernando Capês fala que ele tem a finalidade de encerrar, né, encerrar um conflito, qualificada por uma pretensão resídua mediante uma aplicação do ordenamento legal. Então observa que sentença tem a finalidade de encerrar, né, um conflito de interesse. Observamos também que sentença é um dos atos mais importantes do processo. Ela é culminante no processo, ela é decidida, ela é decisiva e ela encerra. Então ela é a parte importante, ela chega a um ponto final, certo? Observamos que o desenvolvimento para que se chega em sentença e no final, quando o juiz vai sentenciar, né, nós nos deparamos com todas as informações no decorrer do processo, do ato jurídico, dessa lide, que nós nos deparamos com a ampla defesa, o direito à prova, né, o contraditório. Diante de cada prova, de cada ato, que as partes têm e colocam nesse processo, é onde o juiz vai dar a sentença. Então, sentença é a parte final do processo. É a parte onde o juiz vai fazer, vai ter que encerrar o processo, onde uma parte possa perder e a outra não, né? Ou muitas das vezes ambas têm um consenso diante dessa sentença dada pelo juiz, que ela foi eficaz, que ela foi justa, certo? Depois que ocorre essa sentença, depois que o juiz encerra essa atividade jurisdicional sobre essa imputação, não poderá modificar, tá? Salvo se retirar os erros materiais ou mediante requerimento das partes em 48 horas para esclarecer a obscuridade e ambiguidade de contradição ou omissão, né? Está amparado no artigo 382 do CPC. Então, o que eu tenho a falar para você sobre o conceito, sobre sentença, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você possa ter entendido, e isso aí, sentença é a parte que o juiz decide, finaliza a lide, finaliza o conflito de interesses. Valeu, até mais.
proferido no grau de operação, ainda que sujeito a esse recurso especial ou extraordinário e pendente desse julgamento, ele vai sim poder ser preso, cumprir a pena dele. Para que seja iniciado o cumprimento da pena, é necessário que o réu tenha sido condenado em primeira instância pelo juiz e esta sentença tenha sido confirmada pelo tribunal de segunda instância. Ou ele poderá ser obrigado a cumprir a pena, mesmo que o juiz o tenha absolvido. Olha só, vamos atentar. Se ele foi condenado em primeira instância e condenado em segunda em grau de recurso, a gente tem que verificar que há uma ratificação dessa sentença. No caso, o Tribunal de Justiça concordou com a decisão do juiz. Agora, e se na primeira instância ele for absolvido e o Ministério Público, no caso, tenha entrado com apelação e o tribunal tenha acatado com a apelação do Ministério Público e reformado a sentença para condená-lo? Para início do cumprimento provisório da pena, o que interessa é que exista um acórdão de segundo grau, entendeu? Tem que existir esse acórdão em grau de apelação e ele tenha sido condenado, não importa se ele foi condenado ou absolvido em primeiro grau. A execução provisória pode ser iniciada após o acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, não importando se essa sentença foi absolutória ou condenatória. Para início da execução provisória, ratifico, não exige dupla condenação, primeira e segunda instância, mas apenas que exista condenação em apelação e a interposição de recurso sem efeito suspensivo. Haja vista que existem os embargos de declaração, e embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Se o réu condenado em apelação opuser embargos de declaração, o início da execução provisória da pena ficará adiado. Vai ser adiado até que seja julgado os embargos. Como eu falei, eles não possuem efeito suspensivo. Imagine que o réu, após ser condenado pelo tribunal em apelação, iniciou o cumprimento provisório da pena. Foi para a prisão. Foi preso. Tá. O STF, ao julgar o recurso extraordinário, concorda com os argumentos da defesa e absolve o réu. Ele terá direito de ser indenizado pelo que ficou preso indevidamente. No caso, se ele foi condenado em primeira instância e foi absolvido em segunda, ele pode pleitear